Olá, mulheres, bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de uma história que é triste do começo ao fim, mas que conta com a colaboração de uma mulher que era totalmente anônima e que a Bíblia relatou uma frase, mas que teve uma importância histórica que sua história fez prescrever na Bíblia, no livro de 2 Samuel 17, e o versículo é o 19. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Aqui a história conta que Absalão nutria muita raiva pelo seu irmão Amnon. Amnon era apaixonado por Tamar, que era meio-irmão, irmã completa de pai e mãe de Absalão. E Amnon revela a Jonadab, um amigo, que ele está extremamente apaixonado por ela e ela não podia se encontrar com homens porque ela ainda era virgem, era Tamar. E Jonadab vira para ele e diz para ele simular que estava doente e para pedir ao rei Davi que deixasse Tamar tomar conta dele e que fosse cozinhar para ele e cuidar dele no momento da enfermidade. E é isso que acontece, ela vai até a casa dele, ela cozinha e ele pede para todos os servos da casa saírem e fica sozinho com Tamar e ele a força a ter relação com ele. Ela primeiro diz que isso não lhe era lícito, se ele quisesse nutrir um relacionamento com ela, que fosse pedir ao rei, que com certeza o rei concederia a mão dela em casamento a ele. Mas ele a possui forçadamente e toma nojo, toma ódio dela e faz sair para fora da casa. Ela rasga suas vestes, se suja de cinza, e isso ficou claro a Absalão que ela teria sofrido essa situação. E o rei Davi também fica sabendo disso, rasga suas vestes, porém não toma nenhuma atitude contra, disciplinar a Amnon. E isso gera uma revolta muito grande a Absalão. Absalão ficou 2 anos remoendo isso, Ele fala com Tamar de uma maneira deixa pra lá, Ele é seu meio-irmão, não vamos levar isso à frente. Só que ele nutriu 2 anos no coração uma raiva muito grande pelo irmão e já estava planejando uma vingança. E ele arma uma emboscada e mata Amnon. Aí ele foge, fica 3 anos fora e o rei Davi sente sua falta, pede para alguém intermediar. Pede alguém para intermediar, para fazer as pazes com o pai. Ele fica um tempo no reino do pai e enquanto isso ele manipula algumas situações. Ele vinha, abraçava, ele era muito bonito, ele usava dessa beleza e simpatia. Enquanto as pessoas vinham ao reino, ele abraçava, ele usava sua simpatia para cair na graça do povo. E depois, essas histórias vêm nos dizer desde Saul que a voz do povo não é a voz de Deus, não é mesmo? Porque ele usurpa o reino e o povo escolhe, Absalão destitui Davi e escolhe Absalão como rei. E ele ainda estava obstinado, porque ele, eu estive com meu pai, ele não disciplinou Amnon, ele poderia ter me matado, me disciplinado, e nem isso ele fez. Então, assim, ele tinha uma ira muito grande com a passividade de Davi. Ele ficava indignado com a passividade de Davi, que Davi não corrigiu Amnon e nem corrigiu o próprio Absalão. Então, ele ainda nutria essa raiva. Então, ele usurpou, o povo escolheu ele como rei e planejava matar Davi. Aitofel, então, fica do lado de Absalão, dá um conselho a ele, o que ele deveria fazer para matar o rei Davi. Ele tinha 2.000 homens com ele, com certeza o conselho de Aitofel seria certeiro para matar Davi e seus homens, porque ele conhecia passo a passo de Davi, as fraquezas, e Davi manda Uzai, que é um conselheiro amigo,
para estar com Absalão também, de uma maneira que poderia usurpar o conselho de Aitofel. Ele ora a Deus para que o conselho de Aitofel não seja aceito. Vem uma pessoa, maldiz Davi, amaldiçoa, diz que ele estava sendo amaldiçoado por conta de ter matado os descendentes de Saul. E aí Davi fala, não faça nada contra esse homem, de certo ele tem razão, mas ele ora a Deus para que Deus veja a contrição do coração dele, o desespero, a tristeza, e para que Deus se compadeça dessa tristeza dele e transforme essa maldição em bênção. E aí ele manda Uzai, e Absalão fica desconfiado, mas aí Uzai fala, ele falou assim, mas você não era amigo do meu pai? Aí ele diz, não, me cabe servir ao filho do meu chefe, né? Agora você é rei e eu devo ficar do seu lado. E ele não aceita o conselho de Aitofel, que seria certeiro para matar Davi, e Uzai usa de sabedoria e dá um conselho, falando que Davi era um homem forte, inteligente nas batalhas, experiente, que o conselho de Aitofel não seria bom dessa vez. E ele adere ao conselho de Uzai. E haviam 2 homens, Jonatas e Aimás, que ficavam na cerca pegando as informações através de uma empregada. E um aliado partidário de Absalão vê esses 2 rapazes. Ao descobrir então dos informantes de Davi, Jonatas e Aimás, Absalão manda homens para procurá-los, logicamente para matá-los. É onde esses homens procuram um esconderijo e vão parar nesse campo. E essa mulher, uma dona de casa, uma camponesa, coloca-os no poço. Algumas pessoas com uma condição financeira melhor tinham poços dentro de casa. E por vezes, por variações climáticas, esses poços secavam e foi o que possibilitou esses homens entrarem no poço. Jonatas e Aimás entraram, ela estendeu um manto para secar cereais ali, era uma coisa rotineira que ela propriamente costumava fazer, secar os cereais para separar a semente. A exemplo de Jael, ela também usou, fez o melhor com o que ela tinha, com o que ela estava habituada. Então ali ninguém poderia mexer. Quando os homens de Absalão chegaram, ela falou, eles já passaram da água. E logicamente eles não encontraram, e tudo dependia desses 2 homens, da informação chegar a Davi. E depois que eles informaram a região correta onde estava Absalão, Absalão também saiu com a mula de Absalão entra em árvores, no meio de árvores, ele prende, fica preso com a cabeça, e Joabe vai e mata Absalão. E 2 informantes chegam falando para Davi que ele venceu a guerra. Ele pergunta sobre Absalão e eles omitem a informação de só que o rei venceu a batalha. E depois Joabe vem com a notícia através dos seus homens, e Davi rasgou suas vestes, chorou muito a morte de Absalão e não conseguia nem enxergar que a guerra era vencida por ele. E Joabe o repreende, dizendo que muitos homens se arriscaram em favor dele e ele estava chorando a morte de Absalão. Mas imagina tal tragédia, né? Perder 2 filhos em menos de 3 anos. Davi com certeza sofreu bastante, né? Com a consequência também do seu pecado de ser um pai imprudente, um pai que não corrigia os seus filhos. Como eu disse no início, é uma história muito triste do começo ao fim, né? Ninguém quer batalhar contra o seu próprio filho, mas na verdade a batalha era contra o próprio Davi. Davi com ele mesmo, né? O pior inimigo somos nós mesmos, porque não soube corrigir os filhos no momento certo. Mas vamos falar sobre a nossa personagem principal, que é essa camponesa de Baurim. Ela teve discernimento e disposição. Ela poderia ter sido uma mulher preguiçosa, não vou espalhar o cereal não, porque depois vai me dar trabalho, varrer tudo, guardar tudo, posso perder comida. Então ela não foi preguiçosa, ela foi generosa e tinha muita estima pelo rei Davi. Além de ter discernimento e disposição, discernimento sem disposição não é nada, e disposição sem discernimento também. Devemos buscar a postura correta
né? Se Deus mostrou, revelou alguma coisa, nós devemos perguntar para Deus como devemos agir em determinada situação, porque a Bíblia diz que há momento certo até para falar, né? Há tempo de falar, há tempo de calar, e decidir o lugar certo. Às vezes nós temos que parar para pensar o que é a vontade de Deus. Não é porque é o que nós queremos, né? É a nossa preguiça, falar mais alto, que é a vontade de Deus. Não é o nosso sentir, né? Não é uma revelação maior do que a palavra de Deus. Não é uma revelação maior do que a ordem que Deus deu para nós. E às vezes o nosso chamado é para ser uma dona de casa anônima. E qual o problema disso? Porque a decisão dela, tanto de Jael quanto dela aqui, foi crucial. A partir desse momento aqui foi o que Deus deu a vitória a Davi. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para nós hoje é que não queiramos nos vestir com a roupagem de outras pessoas, né? Davi tentou usar uma armadura para matar Golias e a armadura não o serviu. Então, às vezes, a gente tem que simplesmente aceitar o lugar que Deus nos colocou e fazer a escolha certa. Ela ficou do lado de Davi e depois Davi foi posto novamente como rei, ou seja, ele jamais deveria ter saído da posição de rei. Absalão usurpou e o povo, infelizmente, né, se corrompeu e escolheu o errado novamente. Então, aqui o papel dessa mulher foi importantíssimo para retificar o reinado de Davi. Então, a posição dessa mulher aqui foi crucial para corrigir essa postura do povo e mostrar que o rei verdadeiro era Davi. Que apesar da situação grave, escabrosa que ele se encontrava, Deus ainda estava no controle da situação e usou a vida dessa mulher no momento crucial para dar a vitória a Davi. Então, às vezes, Deus pode estar esperando uma simples atitude de você, mulher simples, que acha que não tem o que fazer, como agir. Mas se Deus te mostrou, Deus te deu discernimento de uma situação, procura a disposição e fazer a escolha correta, ficar do lado correto. Amém? Excelente dia, Deus abençoe.